Pessoal, bom dia. Essa é a nossa próxima aula sobre simetrias e aqui a gente vai discutir sobre quiralidade, projetores quirais e mais acerca do espinor de Dirac, né? A gente tinha visto na aula passada que a gente poderia os geradores de boost, né? Só verificar se está gravando. Os geradores de boost eles satisfazem essa álgebra ciclicamente, ou seja, se vocês colocarem aqui Kz e Kx vai dar menos IJY e assim por diante. E os geradores de boost são ortogonais aos geradores de rotação, né? E também Jx com Ky é igual a IKZ e também ciclicamente. Se a gente agrupar esses geradores de boost e de rotações, né? Em vetores, né? Chamar um vetor matricial. Exatamente esse vetor formado por essas três matrizes e a mesma coisa para os boosts, a gente definiu esse operador A, que é igual a meio de J mais IK, e o B meio de J menos IK, para derivarmos as representações do grupo de Lorentz. A gente viu que, fazendo isso, a gente consegue desacoplar o grupo de Lorentz em duas álgebras associadas ao grupo SU2, né, duas álgebras de Lie, SU2. Por quê? Porque o A, tanto o AX, AY, AZ, quanto o BX, BY, BZ, eles satisfazem cada uma a álgebra de momento angular do SU2. E eles são ortogonais, ou seja, a gente tem aqui dois SU2, né? E isso daqui também pode ser representado como produto tensorial, né? Enfim, tanto faz. Mas o momento angular J pertence ao primeiro SU2 e o J' ao segundo SU2. Quando o B é igual a zero, a gente tem essa representação do grupo de Lorentz, J0, e quando o A for igual a zero, a gente tem essa representação do grupo de Lorentz. Essa representação J0, quando o spin é meio, ela chama-se representação de mão direita. E o meio zero e o zero meio, representação de mão esquerda. Tá? A gente vai ver isso detalhadamente. A gente viu na aula passada que espinores dessa representação do grupo de Lorentz se transformam dessa maneira e espinores da outra representação não equivalente do grupo de Lorentz se transformam desta maneira. Tá? Isso aqui a gente só revisando a aula passada, que é bastante importante para essa aula. Essas representações 0, meio e meio zero não são equivalentes, ou seja, não existe uma matriz complexa 2x2 né, com 4 entradas com determinante 1 que leva uma representação na outra. Um espinor de Dirac nessa representação, ou seja, dizer que a soma direta de representações significa que o espinor de cima de duas componentes está nessa representação e o espinor de baixo está nesta representação. Tá bom? A gente viu que, portanto, como o espinor de mão direita se transforma dessa maneira e de mão esquerda se transforma dessa maneira, né, a gente pode agrupar isso matricialmente, né, representando blocos de matrizes. E se ele é associado a um espinor de mão direita e o eta é associado a um espinor de mão esquerda. Tá? Bom, a gente viu exatamente isso. Né? Portanto, só mudando a notação, espinor de mão direita se transforma dessa maneira. Lembrando que o θ é a geração um vetor que tem três componentes, cujas três componentes são ângulos de rotação, e o φ é também um vetor cujas três componentes são ângulos que geram o boost. Né? Lembrando que define-se esse ângulo como o arco
cuja tangente hiperbólica é a velocidade da partícula dividido pela velocidade da luz, como a gente viu na aula passada, né? Portanto, a gente pode escrever um espinor de Dirac dessa maneira. Tá? Como o espinor de Dirac é um vetor coluna, né, de 4 componentes complexas, o conjugado dele, então, é o conjugado, é um espinor linha, né, e o conjugado de cada espinor de 2 componentes. Se a gente for fazer essa conta, psi d'H psi, vai ser φr, né, o espinor de mão direita d'H, φr, mais o espinor de mão esquerda d'H, e espinor de mão esquerda. Tá? Agora, se a gente prestar atenção nessa transformação 1 e nessa transformação 2, se a gente for substituir a maneira como se transforma esse produto aqui perante as transformações 1 e 2, ou seja, transformações 1 e 2, a 1 é essa daqui e a 2 é essa daqui de baixo, que rege, que governa os espinores de mão esquerda. Né? Se a gente utilizar as propriedades de matriz de Pauli sob conjugação complexa, né, sob conjugação hermitiana, a gente vai concluir que esse produto aqui, psi d'H, psi, não é invariante sob transformações 1 e 2. Né? Então, lá em mecânica quântica, isso daqui indica, né, determina a densidade de probabilidade relativa ao espinor. Só que, no espaço-tempo, esse psi d'H psi, a suposta densidade de probabilidade, é invariante perante as transformações dos espinores. Então, isso nos motiva a definir um espinor conjugado psi barra, né? O psi barra é o espinor conjugado. Ele é definido com psi d'H multiplicado à direita pela matriz gama zero. Tá? E o gama zero, né, como o psi d'H é isso daqui, a matriz gama zero na representação de Weyl, a gente vai ver depois, ela é blocos 0, 1, 1, 0. Então, só uma observação antes. Isso daqui independe de representação. Tá? Essa definição independe se está na representação de Weyl, de Dirac ou de Majorana. Mas aqui a gente utilizou a representação de Weyl, pois esses espinores φL e φr eles indicam quiralidade. Então, e helicidade, né, que é a mesma coisa que helicidade para partículas não massivas. Então, agora sim, vocês podem pegar o produto psi barra psi, ele é dado por essa expressão. E vocês podem pegar então as expressões 1 e 2 desse último slide e mostrarem que essa expressão é invariante sobre as transformações. Tá? Então esse é o invariante. Portanto, esse termo é bom para montar lagrangianas, já que ele é invariante, né, sobre transformações de Lorentz. Agora a gente vai definir os bilineares covariantes que descrevem os observáveis físicos, ou seja, densidade de spin, densidade quiral, spin, densidade corrente e assim por diante. A gente vai ver cada um deles. Ou seja, dá no espinor, lembrando que o espinor de Dirac ele tem 4 componentes complexas, né? Ele é um espinor, ou seja, é um vetor coluna de 4 componentes complexas que se transforma adequadamente sob transformações de Lorentz que a gente acabou de ver, né? Só que, lembrando que cada componente dele depende da posição do espaço-tempo, né? Então seria justo a gente chamar isso de um campo espinorial, né? Porque ele varia, ele não é o constante, ele varia de acordo com a posição do espaço que ele ocupa no espaço-tempo. Né? Então, a densidade de corrente é um 4-vetor, ou seja, ele tem aqui um índice mu, né, que vai de 0, 1, 2, 3, né, os índices do espaço-tempo Minkowski. Então, você pega o espinor conjugado, psi barra,
multiplica pela matriz gama mu, respectiva matriz gama mu, e multiplica de novo por psi. Isso daqui vai dar um vetor. Tá? Isso aqui vai dar exatamente um vetor para cada um dos mu. Agora, só para simplificar de agora em diante, a gente vai deixar implícita a dependência do spinor quanto às coordenadas, né? É claro que está implícito, porque o spinor vai depender das coordenadas. Lembrem-se que a equação de Dirac envolve derivadas do spinor, né? Então, em relação às coordenadas espaciais e temporais, no caso mais geral. Portanto, a gente tem que levar em conta essa dependência. Mas, só para simplificar a notação, para não ficar carregando essa dependência de um lado para o outro, a gente vai denotar simplesmente assim, mas estando explícito que o psi depende da posição do espaço-tempo. Como o espaço-tempo de Minkowski é um espaço afim, as matrizes gama elas são constantes. Tudo bem, a gente pode considerar pontos diferentes do espaço-tempo, mas aqui no espaço de Minkowski, no espaço-tempo de Minkowski, o gama mu é constante. Isso não vai ocorrer para espaços curvos, onde esse gama mu vai depender, sim, da posição do espaço, tá? Do espaço-tempo, no espaço-tempo. Portanto, para simplificar, o J mu é psi barra gama mu psi. Olha só, quando o gama mu, quando o mu aqui, nessa expressão aqui, quando o mu for igual a zero, a gente vai obter o J0. E como o psi barra é psi daga gama zero, então vai ser psi daga gama zero psi. E o gama zero quadrado é igual a 1. Portanto, o que sobra aqui, o J0 é o psi daga psi. Né? Isso vai dar exatamente a densidade de probabilidade. E isso daqui, né, esse produto, né, é um escalar, ele é diferente de zero toda vez que eu pegar um spinor não trivial. Né? E, obviamente, fisicamente, né, um spinor que é nulo não é fisicamente interessante. Portanto, esse J0 é a densidade de probabilidade associada ao elétron, né, ou qualquer outro férmio na teoria de Dirac. Tá? O positron, o quark, qualquer coisa que vocês quiserem aqui. Tá? Não, aqui o quark a gente vai ter que pegar um produto tensorial ainda com outros grupos. É melhor deixar aqui só a teoria de Dirac para o elétron e para o positron. Tá? Neutrino, enfim, essas partículas. Bom, como essa daqui é a densidade de probabilidade, e como a gente viu na primeira aula do curso, a densidade de carga elétrica eu multiplico a densidade de probabilidade pela carga elétrica, esse E aqui. Tá? E a densidade de corrente elétrica, eu tenho que multiplicar o JK, que, bom, para o K igual a 1, 2, 3, é só fazer nessa expressão para o J mu, mu é igual a 1, 2, 3, né? E essa, quando eu multiplico por E a velocidade da luz, eu obtenho a densidade de carga elétrica justamente para que isso dê unidades de densidade de corrente elétrica. Tá? Então esse é um bilinear covariante, é um vetor. Agora a gente vai definir o escalar. Tá? A gente viu que esse escalar aqui, denomina assim na literatura de sigma, esse escalar é invariante perante transformações de Lorentz. Esse termo compõe o termo de massa em lagrangianas espinoriais, ou seja, na lagrangiana de Dirac, né, sem termo de autointeração, essa é a lagrangiana de Dirac, como a gente viu. Então, esse daqui, ele é um termo de massa, né, nessas lagrangianas. Também ele é utilizado quando o spinor ele interage com ele mesmo. Existe esse termo aqui de autointeração. Esse termo é bastante comum em teoria quântica de campos. Tá? Aqui não. Aqui por enquanto não. Então, como a gente definiu o 4 vetor, um vetor e o escalar, né,
Lembrando também, só uma observação importante, que esse vetor na verdade é um campo vetorial, porque tal como o spinor, ele também depende da posição do espaço-tempo. Então lembrem-se que está implícito que isso daqui, né, esse escalar, como é escalar, claro que não varia sua posição de acordo com o espaço-tempo. Porém, vetor e bivetor, que a gente vai ver agora, ele sim é um campo bivetorial. Né? Ele varia no espaço-tempo. As componentes, né? Se a gente multiplicar pela carga elétrica, a constante Planck sobre 2π e dividir por 2 massa da partícula vezes velocidade da luz, isso daqui vai dar exatamente unidade. As componentes espaciais desse objeto vão dar a densidade de momento magnético, enquanto a componente temporal, né, linha, e a componente espacial coluna, né, essas componentes mistas, multiplicado por essa constante adequada, vai dar justamente a densidade de momento elétrico. Então, esse bivetor, né, o campo bivetorial, ele emula as características do spin mesmo, ou seja, ele dá a densidade de momento magnético e momento elétrico. Agora, a gente define o pseudovetor. Tá? Esse I e esse gama 0, gama 1, gama 2, gama 3 são justamente o elemento de volume, né, da teoria. Então, isso daqui é justamente o dual. Né, o dual. Portanto, é o dual do vetor. O Camus ele é definido dessa maneira. Tá? E também essa definição independe da representação. A interpretação é que quando eu multiplico o Camus por H cortado sobre 2, isso daqui vai dar densidade de spin ou densidade de corrente chiral. Então, esses bilineares covariantes são justamente o que se mede em laboratório, né? em experimentos, né? Tanto a densidade de corrente, o momento magnético, né? Densidade de momento magnético, momento elétrico, densidade de spin e assim por diante. E o pseudoescalar. Esse pseudoescalar, como é o pseudoescalar, ou seja, ele muda de sinal perante mudança de orientação do espaço-tempo, ele é usado para sondar violações de paridade e de conjugação de carga em teoria de campos. Existe a identidade de Fish-Pauli-Coffink, né, que satisfaz isso. Né? Tem um exercício da lista que pede, dado um spinor, vocês têm que calcular essa identidade. Né? Vocês têm que ver se essa identidade é satisfeita ou não. Tá bom? Se a gente voltar lá à aula 15, a gente examinou o caso onde os boosts eram igual a zero. Agora, um caso interessantíssimo aqui, que viola um pouco a nossa intuição, é considerar rotações, ou seja, o ângulo de rotação de boost é igual a zero. Então aqui vai ser zero e aqui vai ser zero. O que vai sobrar então é o psi original vai para um psi', que é essa matriz que multiplica o psi original. Tá? Só que agora, olhem só, vamos então considerar somente rotações e vamos considerar uma rotação de 2π em torno do eixo Z. Ou seja, no eixo X não roda, o eixo Y não roda e o eixo Z roda de um ângulo 2π. Vamos substituir então, aqui ó, olha só, o produto escalar, né? Vamos colocar a setinha para ficar mais didático. O produto escalar entre sigma e θ, como θ só tem componente Z, só vai sobrar aqui o sigma 3. E o sigma 3 vezes 2π, né, o produto escalar. Então vai ser exponencial de I sobre 2, 2π sigma 3. A mesma coisa para esse termo de baixo, só com um sinal negativo. Tá? E a exponencial, esse 2 elimina com esse 2 embaixo, e a exponencial a gente pode utilizar a fórmula de Euler, né, diretamente. Vai ser cosseno de π
vezes a identidade, mais I seno de π, sigma 3. Seno de π é zero. Aqui, só uma coisa importante. Aqui, o sinal é negativo. Cosseno de π menos. Prontinho. Para ficar tudo certinho, para que eu mande as notas de aula para vocês. Tudo certinho. Aula 16. Pronto. Tá aqui. O sinal negativo agora tá certinho. Então, olha só, o seno de π é zero, seno de π é zero. Somente sobrou aqui, então, o cosseno de π e aqui um cosseno de π. Isso daqui é menos 1, né? Só que como multiplica a identidade, vai dar justamente essa matriz toda, vai dar menos a identidade. Então, o que a gente concluiu? A rotação de 2π em torno do eixo Z faz com que o spinor ele mude de sinal. Então, para que o spinor, se você rodar o seu laboratório, né, o seu laboratório, quando você roda de 2π, ele volta ao mesmo lugar. Só que o spinor, ele muda de sinal. Né? Ele exatamente muda de sinal. Tem artigos de 1954, onde eles investigam isso experimentalmente, e realmente ele muda de spin. E, portanto, para que você volte o spinor ao spinor original, por meio de rotação, você tem que rodar de 720 graus. Ou seja, se você roda de 360 graus, você inverte o spinor. E se você roda, né, 2π, e se você roda mais uma vez 720 graus, né, no total, aí você volta o spinor ao seu estado original. Existiu aí muito frenesi em torno de um caso onde uma modelo famosa, perguntada pelo repórter como estava a vida dela, ela disse: minha vida mudou muito, ela deu uma volta de 360 graus. E ela foi bastante criticada porque a sabedoria popular, né, como se diz por aí, diz que quando você gira 360 graus você retorna ao mesmo lugar, mas esse não é o caso para spinores. Então, talvez essa modelo conhecesse teoria de campos, né, spinores, álgebra de Clifford, e o que ela falou estava certinho, nesse contexto spinorial. Tá? Projeções quirais. Na representação de Weyl, olha só, na representação de Dirac, o gama zero é I, identidade, 0, 0 e menos identidade. Só que na representação quiral, o gama 5, que vai ser definido na próxima linha, ele faz o papel de gama zero. Então, os ingredientes da representação de Weyl é esse gama zero, que é 0, identidade, identidade e matriz zero. E. Peraí, falta um sinal aqui, pessoal. De Weyl. Tá certo? Esta é a representação de Weyl. Representação de Weyl, 0 menos sigma i 0, onde o sigma i são as matrizes de Pauli. O gama 5 é elemento de volume. E a gente coloca esse i, né, esse sinal. A gente coloca esse sinal. O i e um sinal aqui apropriadamente. Para que o gama 5 ele tenha essa representação. Então, esse é o exercício da lista. E se não tiver na lista, vai cair na prova. Tá? Façam essa conta. Peguem esse gama 0, peguem esse gama 1, gama 2 e gama 3 aqui. Façam o i ser respectivamente igual a 1, 2 ou 3. E façam essa conta explicitamente. Coloquem o i na frente e vê se dá isso. Se não der, se dá um sinal trocado, coloque o menos i.
Tá? Então concluam qual definição que é correta, a com mais ou com menos. Tá? Como o gama 5 ao quadrado ele é igual à identidade, faço essa conta aqui explicitamente, tá? Utilizando propriedades de matriz de Dirac, que elas anticomutam, né? Então, provem isso. Então define-se o projetor quiral, left-handed, né, de mão esquerda ou levógeno, e o projetor quiral, ou projetor right-handed, ou projetor destrógeno. Dessa maneira, metade de identidade, mais ou menos gama 5. Então o projetor de mão direita, ele é dado por essa matriz. Isso emula, né, o projetor de mão... o projetor de energia positiva na representação de Dirac. Né? E o projetor de mão esquerda ele é dado por essa matriz, que por sua vez emula os projetores de energia negativa na representação de Dirac. Tá? Bom, por serem projetores, claramente eles satisfazem isso, vocês podem verificar das matrizes e podem verificar também que os projetores são ortogonais, ou seja, satisfazem essa propriedade à esquerda. Né? Então, dados esses projetores quirais, vamos pegar o espinor de Dirac na representação de Weyl. Se a gente pegar o projetor, esse PL, aqui, PL, e agir no espinor de Dirac, o que sobra é só a parte levógena, ou seja, a parte left-handed do espinor. E se o projetor de mão direita, né, nessa matriz aqui, é dado por essa matriz, fazendo agir no espinor, vai dar justamente o φr. Tá? Agora, a quiralidade de uma partícula, né, observações físicas. A quiralidade de uma partícula, então, ela diz respeito ao fato de uma partícula se transformar perante a representação 0,5 ou meio zero, né, do grupo de Lorentz, como a gente viu. Né, é isso que está escrito aqui. Agora, para partículas sem massa, quiralidade é justamente helicidade. Portanto, partículas sem massa, elas têm spin na mesma direção ao longo de seu eixo de movimento, independentemente do ponto de vista do observador. Tá? E é claro porque eles também, por serem sem massa, se movem à velocidade da luz. Agora, para partículas massivas, a quiralidade é diferente de helicidade. Aí vejam lá na aula 12 como a gente definiu helicidade, né, falamos sobre a equação de Weyl, que reveremos, né, a gente vai ver de novo, revisitaremos daqui a pouco, e a quiralidade, então, ela é diferente da helicidade. Coloquialmente, é possível a gente afirmar o seguinte: é possível um observador mudar para o referencial se movendo mais rápido que a partícula com spin, né? Porque ela é massiva, então ela se move menos que a velocidade da luz. Então, se você se mover na mesma direção, no mesmo sentido que a partícula, e ultrapassar a partícula, você vai ver a partícula com spin e helicidade, né, que nesse caso é a quiralidade aparente, revertida. Tá? Então, a quiralidade é diferente da helicidade pelas próprias definições. Tá? Pelas próprias definições. E, portanto, agora a gente pode revisitar a equação de Weyl. Lembrando que a equação de Dirac a gente já viu na aula 12, é dado por essa expressão. Na representação de Dirac, a gente, né, explicitamente essa equação quer dizer isso, são 4 equações acopladas, e essas 4 equações acopladas a gente viu que elas podem ser acopladas ao escrever o espinor de Dirac φr e φl, né, e a gente obteve essas duas equações. A gente pode desacoplar essas equações quando a massa for igual a zero e escrever essas equações como equações
de Weyl. Tá? Então essas, além do φr e o φl eles serem autoespinores do operador de helicidade, aqui na representação de Dirac, o φr e φl também são autoespinores do operador de cada um, né, separado do operador de quiralidade na representação de Weyl, tá bom? Então, por hoje é só e boa tarde.